Olá, seja bem-vindo ao canal da Estratégia Carreira Jurídica. Está começando mais uma entrevista por aqui. Hoje nós vamos conhecer a história do João, que foi aprovado no concurso do MP Rio de Janeiro. Ele vai contar para a gente um pouquinho da trajetória até conseguir a aprovação em segundo lugar para o cargo de promotor de justiça substituto. Vai contar um pouquinho aí de como foi a preparação, como organizou o plano de estudos ao longo desse tempo. Mas antes de tudo isso, seja muito bem-vindo, João. Queria que você começasse então se apresentando para o pessoal te conhecer um pouquinho. Obrigado, Paula. Muito prazer. Meu nome é João Damasceno Lopes Neto. Eu sou originário de São Paulo, me formei na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Faz um tempinho já, agora, já fazem mais ou menos uns 5 anos que eu estudo para concurso. E eu sempre sempre tive essa visão desde a graduação que eu queria concurso, e logo que eu saí da graduação, eu já iniciei meus estudos, isso sem prejuízo, né, de ter exercido a advocacia por todo esse período também, ter também feito concomitantemente um mestrado na área de direitos difusos e coletivos. Então, tudo que eu senti durante esses 5 anos de preparação foi a importância de você ter uma boa organização e, acima de tudo, também muita persistência, né? Porque a gente tenta, a gente vai, faz, falha e volta de novo. Exatamente, é isso aí. E é até por isso que a gente continua com essas entrevistas, né, para mostrar que o caminho não é fácil para quem consegue a aprovação, porque tem muita gente que tem essa ideia de que só passa quem é muito inteligente, quem é fora da curva, e na verdade é a persistência que vai levar à aprovação. Todo mundo sente dificuldade durante o caminho, né? E eu queria então que você começasse do início. Você falou que sempre quis concurso, mas eu queria que você falasse como foi a decisão da escolha da área mesmo que você ia seguir e como que foi esse início. A partir do momento que você decidiu que ia estudar para concurso, qual foi o primeiro passo que você deu? Como você se organizou, então? Claro, eu decidi pessoalmente que eu queria ser membro do Ministério Público, muito com a influência dos meus professores durante a faculdade, muitos deles eram promotores de justiça, procuradores, então eles incutiram em mim desde um primeiro momento esse amor, essa paixão por aquilo que o Ministério Público fazia. E durante a própria graduação eu fui estagiário do Ministério Público, tive contato com as áreas criminais, tive contato com a área de difusos e coletivos, que foi onde eu me apaixonei, assim. É onde eu senti um orgulho por aquilo que eu fazia, missão institucional. Eu decidi que aquilo era o que eu queria fazer para o resto da vida. Eu imagino que muitos dos colegas também seja assim. A gente tem um contato e aprende aquilo que quer, uma vez que a gente está fazendo um pouco aquilo, mas na prática, né? E Legal. quando eu decidi efetivamente iniciar os estudos para concurso, depois da graduação, depois de todo o trabalho da OAB também, a primeira coisa que eu fiz foi, primeiro, buscar saber como estudar, né? Que acho que esse é o grande problema, a gente nunca sabe como estudar, entender como eram os concursos, como funcionava, porque tudo no começo é muito alienígena, parece uma coisa completamente estranha, uma coisa gigantesca, aterrorizante. Então eu me organizei, decidi assim, eu gostaria de seguir essas carreiras aqui. Faria concurso para empreentimento Ministério Público e Magistratura, defini que eram aquelas, quais eram as matérias mais estratégicas que eu precisava focar, fui atrás de cursinhos e estabeleci também um cronograma de estudos, assim, sobre como eu iria lidar no meu dia a dia com a rotina. E hoje você acha que essa foi a melhor decisão que você tomou de cara, já fazer essa seleção de áreas e disciplinas que você precisava focar naquele momento de início? Eu acho que sim, porque na minha compreensão, se organizar é tudo. Eu sei que muitas vezes a gente não sabe muito bem que área a gente quer seguir, que carreira a gente vai seguir, fica um pouco generalista. Mas eu sinto que focar, saber exatamente aquilo que você quer aprender para o concurso, quais são as áreas mais importantes, é o mais interessante. Por quê? Porque você nunca vai saber tudo. Isso é impossível. Eu passei agora no concurso, meus colegas que passaram comigo, a gente não tem mais conhecimento, muito provavelmente, que muitas pessoas que estão por aí prestando, que também
tem essa vontade de lograr no concurso público. Então, você nunca vai ser especialista em tudo, nunca vai saber tudo. O que você pode fazer é focar suas energias com pouco tempo, às vezes, que você tem, naquelas matérias que são mais importantes. E você falou então de organização. Muitas pessoas que estão nos acompanhando agora ainda não estudam para concurso, estão aqui buscando dicas, né? Então a gente já destaca essa logo de início, a escolha da área que você quer seguir e organização desde o primeiro momento, né? Para não cair naquela coisa que parece um bicho de sete cabeças. Então a organização Uhum. é essencial. E aí você falou que já recorreu também à ajuda de cursinhos, né? Como você chegou ao estratégia? Foi indicação? Foi através de busca? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como foi trilhar todo esse caminho junto com a estratégia. Então, acho que foi primeiro mais por buscas, assim, é, no começo fui o primeiro da minha turma, assim, de faculdade a querer um concurso de Ministério Público, magistratura, e eu procurei saber quem eram os grandes players, assim, do mercado, que tinham equipes mais estruturadas, que forneciam, assim, mais apoio, e à época eu encontrei o Estratégia, achei muito interessante a metodologia, as várias na verdade, ferramentas que ele nos apresenta, porque quando eu comecei, na verdade, ainda não tinha um LDI, mas aí depois ele foi implementado ao longo do tempo, e eu acho muito legal que você tem hoje em dia tantas ferramentas de jurisprudência, que você tem os informativos de jurisprudência, os mais recentes, as questões das atualizações legislativas também tem boletins, as videoaulas gravadas, além de todo o material em PDF que é muito bom, assim, devo confessar que em muitas matérias excede, assim, até certos livros de concurso público no tamanho e profundidade. E então, no decorrer da minha carreira, além, obviamente, de ler livros, doutrina, que eu sempre vou recomendar, e os informativos, eu sempre usei o material do Estratégia como uma complementação e um guia, porque você vai precisar de um guia, porque quando você abre um livro, você nunca sabe exatamente qual é a matéria mais importante para você estudar, qual é a matéria do momento, porque também tem muito isso, às vezes o concurso público é questão de você dar uma sorte de cair aquela matéria que está mais em pauta, que você estudou, e os materiais de estratégia, eles fazem esse enfoque, eles trazem isso, quais são os temas que estão sendo mais discutidos, quais são os temas quentes para você revisar. Então, eu utilizei isso desde da preparação para a primeira fase, por meio também dos cronogramas do estratégia, de o que vai estudar naquela semana, o que não, as leituras de lei seca, até para as segundas fases por meio das ferramentas de simulado que tem na plataforma. Então, as ferramentas do estratégia que foram um diferencial para você, LDI, simulados, essas foram as que você mais utilizou? Essa foi o que eu mais utilizei. Também os boletins de jurisprudência me ajudaram bastante, porque ajudam a manter o foco, a não perder nada de vista, porque mesmo que a gente tenta estudar assim separado, às vezes a gente deixa passando coisas, então ajuda bastante. Uhum. Quais foram as fases desse concurso? Esse concurso contou com 5 fases, 3 Uhum. eliminatórias e 2 só classificatórias. Foi uma primeira fase de natureza objetiva, que foi múltipla escolha, uma segunda fase de natureza discursiva, que foram quatro provas discursivas, sendo que em cada uma você tinha que ter uma pontuação mínima de 50 pontos, e uma última fase eliminatória, que foi a prova oral, com 4 Uhum. bancas também diferentes, um dia inteiro de prova, começava às 8 da manhã, terminou às 4 da tarde, depois uma prova de português, e a prova de títulos. Até para a prova de português eu usei o material do Estratégia para relembrar, porque português a gente acaba não estudando muito, embora esteja ali, Sim, né? Se acaba lendo muito e tudo mais. legal. E eu queria que você destacasse um pouquinho mais sobre a preparação específica para a etapa das discursivas e também para a etapa da prova oral, porque tem muita gente que acaba deixando essa preparação dessas demais etapas um pouco mais para frente, né? Vai empurrando e se deixar para em cima da hora, acaba não dando tempo de se preparar, né? Não A dando prova certo. oral deixa as pessoas muito nervosas, a questão do emocional conta muito, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais especificamente dessas etapas. Sim, porque é muito curto, em muitos concursos, o espaço entre a prova objetiva e a prova escrita e a prova oral. Por exemplo, no meu concurso do MPRJ, eu fiz a prova objetiva em agosto,
Em outubro eu já tinha que estar de volta no Rio de Janeiro para fazer as provas escritas e as provas orais já foram em dezembro. Então tinha ali menos de 2 meses até entre uma fase e outra, que se você deixa para estudar mais a fundo as matérias, não dá tempo. Porque você também Uhum. está ansioso, exatamente aquilo que você falou, você fica perdido, quer estudar tudo, acaba não estudando nada. Então, o que eu sempre recomendo é integrar os estudos de todas as fases. Por isso que, para mim, é muito importante você sempre conjugar a leitura da lei seca com um pouco da leitura de doutrina e de jurisprudência, que eu acho que o estratégia ajuda integrar bem, assim, entre todos os materiais que são fornecidos e tudo mais, sem prejuízo também de você ler um livro, dar uma aprofundada em alguns temas específicos que tem mais dificuldade, lógico, sempre com um guia, né? E você é nosso assinante vitalício. Eu queria que você falasse um pouquinho do diferencial dessa assinatura, o que que te chamou a atenção na hora de adquirir a sua assinatura, e queria que fizesse um resumo, da importância da estratégia na sua preparação e aprovação. Eu assinei a assinatura vitalícia justamente porque na época quando você está começando a estudar, você nunca sabe quando você vai passar. Então você quer ter uma carta na manga e, infelizmente, se preparar para concurso é muito custoso, né? Que você tem que comprar livro, existem assinaturas que você tem que fazer, você tem que pagar inscrição, viagens, então não é barato. Então eu queria ter uma carta na manga para eu poder usar para todos os concursos que eu fosse prestar. Tanto é que, pelo material de estratégia, eu estudei Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público do Paraná, Ministério Público do Rio de Janeiro, São Paulo, tribunais de justiça, tudo assim, pelo que estava dentro do meu programa, e eu consegui usar. E para mim isso foi muito importante, porque uma economia de um lado, também concentrar todo o material de estudo numa só plataforma, o que me ajudou muito, porque você vai integrando todos os estudos, os Sim. concursos têm matérias específicas, mas são muito parecidos. Então, para mim, desde a primeira fase, de poder muitas vezes ver uma videoaula de uma matéria que eu não estava entendendo, de alguma matéria muito específica para um concurso, ver os temas quentes de prova dissertativa, ver o que os professores estavam comentando, foi muito importante e me ajudou também na parte emocional. E como que você pode resumir a importância da estratégia? Eu acho que a importância estratégica foi crucial assim para me dar uma boa base e ser um bom guia para esse caminho que é tão árduo. Uhum. E você falou que estudou por 5 anos, né. Nessa trajetória, nesse caminho, você pensou em desistir em algum momento, não estudar mais para concurso? Eu digo que concursos são altos e baixos, assim. Às vezes você está em alta porque você passou já em uma ou duas primeiras fases em conjunto, está fazendo já várias discursivas, e de repente você leva várias aprovações, e você fica muito cabisbaixo. Você pensa, será que eu vou passar algum dia ou não? Eu já passei por essas fases, e mais a questão é sempre ter perseverança, né? Que uma hora a gente consegue. Eu acredito que todo mundo consegue, só não consegue realmente quem desiste. Quem foi ou o que foi o seu maior incentivo para continuar? Eu acho que um dos meus maiores incentivos foi minha namorada também, que esteve sempre do meu lado, mas também toda a minha família, e esse sonho que eu sempre tive de ser membro do Ministério Público. Eu acho que é um sonho que, seja Ministério Público, seja ser magistrado, é uma carreira linda, é uma carreira que você sente a diferença naquilo que você faz. É inacreditável a sensação de você poder estar fazendo parte. Qu Então, isso foi muito importante para mim. Quais são os sonhos que você gostaria ainda de realizar no futuro com a sua aprovação neste concurso? Agora eu gostaria de focar um pouco mais na área acadêmica, eu gostaria de fazer um doutorado, eventualmente virar professor universitário também, escrever, quem sabe, um livro, escrever artigos e tudo mais. Esse é o sonho agora que acho que vou passar a me focar. Legal. Ô João, como foi a sensação quando você viu seu nome na lista de aprovados? O que que você fez? Como você comemorou? Eu acho que a sensação é meio surreal, assim. Demora até um pouco para cair a ficha, porque você passa tanto tempo estudando, tanto tempo com abdicações, né? E aí, de repente, quando você vê lá, é difícil você acordar no outro dia e falar, nossa, será que eu ainda tenho que estudar? Estou perdendo isso, estou perdendo aquilo. Mas foi uma felicidade muito grande. Eu comemorei com a minha namorada, com a minha família, tirei
umas semaninhas de férias, né? Que cansa muito. E então foi basicamente umas merecidas férias. Dormi um pouco até mais tarde, saí com os amigos finalmente, não tinha tempo para fazer isso. Foi muito bom. E João, agora vendo tudo isso, você consegue ter essa sensação de que tudo valeu a pena? O que que passa na sua cabeça depois de tanto tempo se dedicando, né, justamente perdendo momentos com pessoas especiais? O que que passa na sua cabeça agora? Eu acho que tudo valeu a pena, assim. A sensação de orgulho, a sensação de ter completado uma fase tão difícil é muito boa, né? Eu sei que a partir de agora vão ter muitas dificuldades, mas acho que nenhuma tão grande quanto essa. Então, dá até um alívio no coração. E para a gente fechar com chave de ouro, qual que é o conselho que você deixa para quem está nos acompanhando e também tem o sonho de ingressar no Ministério Público do Rio ou em outro grande concurso? Qual que é seu conselho? Meu conselho é nunca desistir, é sempre perseverar, se organizar, que uma hora todo mundo passa, todo mundo consegue. Não existe ninguém que é melhor que ninguém. Não, realmente, na matéria de concurso, a perseverança ela supera em muito o talento. É isso. Então, muito obrigada pela sua entrevista, parabéns pela sua Eu que agradeço. trajetória, muito sucesso na sua caminhada, tá bom? Muito obrigado, viu? Uma boa noite. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Continuem navegando no nosso canal, tem muito conteúdo e nos vemos numa próxima. Até mais, tchau, tchau.